Essa aula é uma aula que eu queria fazer bastante tempo, desde que eu gravei a aula sobre o diagnóstico de autismo, uma aula bem extensa, para a gente ter um material focado em diagnóstico diferencial. Inicialmente eu achava que essa aula seria uma aula puramente de experiência clínica. Por outro lado, eu acabei descobrindo, na hora que eu fiz um levantamento bibliográfico, isso foi no passado ainda, né? Que há materiais muito ricos sobre o diagnóstico diferencial de autismo e de com outros outras entidades clínicas, né? E quando a gente tem um foco sobre adultos que têm um QI normal ou elevado e cujo diagnóstico diferencial ele não vai ser principalmente deficiência intelectual, isso já é algo que não é tão complicado de excluir, não vai ser síndromes genéticas, ou seja, a gente vai ter um diagnóstico diferencial dos transtornos mentais do cotidiano. E eu resolvi falar sobre os transtornos da personalidade porque é um elemento muito importante para gente. E eu vou seguir por um caminho muito baseado no que a gente entende do modelo dimensional, principalmente do MPD, na hora que a gente examina o conceito de identidade, o de nível de funcionamento da personalidade, o critério A do modelo alternativo dos transtornos da personalidade. Entretanto, eu não peguei aqui uma abordagem puramente dimensional, em termos do Big Five, porque eu considero que a literatura principal aqui, ela vai residir vocês vão ver que a parte maior da aula é o transtorno da personalidade borderline. Tem mais literatura e vamos por esse caminho. O TPB é um diagnóstico extremamente válido e apropriado, né? E mantido na CID-11 mesmo, com algumas modificações e mesmo que outros diagnósticos, outros transtornos da personalidade não tenham sido categoriais, não tenham sido mantidos. Mas eu vou olhar para um componente dimensional na hora que eu falar sobre introversão, que é um diagnóstico diferencial super relevante com autismo, né? E depois a gente vai falar sobre narcisismo e personalidade obsessiva compulsiva. São dois slides só sobre os transtornos mentais em geral, diagnóstico diferencial. Muito desse conteúdo aqui está extensivamente descrito na Academia Diagnóstica. Conheçam a Academia Diagnóstica para quem não é aluno, tá? Essa é uma aula padrão da Academia Diagnóstica que está sendo feita de maneira aberta, mas todos são convidados a conhecê-lo. Critérios não são o construto. Os critérios diagnósticos não são a entidade nosológica. Os critérios diagnósticos, eles são uma tentativa de descrever e capturar. A gente tem que tomar cuidado com essa distinção. Então, muitas pessoas, por exemplo, criticam alguns diagnósticos do DSM porque os critérios diagnósticos são relativamente ruins. Então, legal, você pode criticar o transtorno bipolar tipo 2 porque os critérios são difíceis de aplicar, mas isso não significa que não exista. E a moda, há um tempo atrás, agora era criticar o TAG, né? A ansiedade generalizada, como um transtorno mental inútil, etc. Ele não é inútil, é porque o critério do DSM é ruim, a entrevista é ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com esse diferencial, para a gente não literalizar, né? O, o critério diagnóstico ele é um mapa. O mapa não é o território. O mapa ele deve ser coerente com o território, mas ele não é perfeito, né? Elas são operacionalizações imperfeitas de fenômenos clínicos que existem, fenômenos clínicos que são relevantes. A psicopatologia ela existe, né? Conhecer, a gente precisa conhecer os critérios. Não é só eles terem de efeitos, não é justificativa para não conhecê-los. E os critérios de TEA estão descritos na aula em uma aula de TEA, né? Então, que está disponível para os membros da academia diagnóstica ou pessoas que vão adquirir um curso específico, né? A gente precisa fazer diagnóstico a respeito, incluindo fenômenos específicos. Fenômenos inespecíficos, ou que são
muito abstratos, eles não permitem diagnóstico diferencial. Então, dificuldade para fazer amizade não é substrato para fazer diagnóstico de TEA. Desregulação emocional não é um substrato para fazer diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. A gente tem que descrever essa desregulação e a gente tem que descrever essa dificuldade para fazer amigos. A gente precisa, eu não estou dizendo que todos os pacientes com TEA têm essa dificuldade, é frequente, entretanto. A gente precisa ter uma especificação dessa dificuldade. E existe precisa de um arcabouço para fazer isso. Quais perguntas a gente faz, né? A gente precisa entender qual é a vulnerabilidade que esse indivíduo tem, a que ele é sensível, o que faz ele se desregular, quais são as características, gravidade, pervasividade dessa desregulação, como é que ele interage com os outros nesse contexto, como é que os outros, como é que o impacto dessa resposta do outro no indivíduo durante a desregulação faz esse indivíduo se sentir, qual é a gravidade que isso adquire ao longo do tempo e o que faz o indivíduo se estabilizar. Isso é um ciclo mal-adaptativo, isso é uma maneira de compreender a psicopatologia bastante antiga. É muito legal que isso seja acessível tanto do ponto de vista nosológico para quem tem esse interesse, psiquiatras e psicólogos, e para terapeutas que usam esse modelo de ciclo mal-adaptativo, que você pode chamar do jeito que você quiser. Por exemplo, análise em cadeia. A análise em cadeia, ela tem esse componente, né? Com outros nomes, com outros termos, mas ela é um ciclo adaptativo, né? E que você vai ter certos critérios para avaliar. Comorbidades de processo e rigor, elas acontecem, elas são relevantes, mas elas não são, elas não devem ser feitas por achados triviais, né? Então, o diagnóstico ele exige uma robustez de fenômenos. E a gente tem que ter manifestações relevantes não explicáveis por um único diagnóstico. Então, você tem um diagnóstico A, então, a desregulação, o paciente com TDAH, ele tem afetividade intensa muitas vezes, não todos. Muitos deles têm neuroticismo elevado, eles têm uma afetividade negativa relevante. Isso é per se insuficiente para uma comorbidade com personalidade borderline ou com personalidade narcisista. Você precisa descrever achados que não são puramente compatíveis com TDAH, sabendo que TDAH é além do que está nos critérios diagnósticos, para você fazer essa comorbidade, para você estabelecer essa comorbidade. E para isso a gente precisa ter um inventário psicopatológico. Isso é uma ideia krepeliniana, né? O Emil Kraepelin, o pai da psiquiatria, da nosologia psiquiátrica. E o Kraepelin falava que a gente tem que ter uma avaliação abrangente. A gente não pode avaliar poucos fenômenos, a gente tem que avaliar muitos fenômenos. Tem muita coisa que a gente tem que avaliar, tá? E a gente, assim, nosso tempo é exíguo, a gente vai ter que aprender a avaliar muita coisa em pouco tempo, né? O nosso conhecimento clínico ele tem que ser amplo, a gente não pode conhecer só de um diagnóstico. Isso é um erro grave. As pessoas são hoje rapidamente se ultra especializam e elas acabam fazendo um diagnóstico naquela história de que quem só tem martelo, tudo é prego, né? Assim, nada é parafuso, né? Então, tem um problema aqui. E isso significa que para a gente fazer diagnóstico de TEA e transtorno da personalidade, a gente tem que saber as duas coisas. A gente não pode saber só de TEA ou só de transtorno da personalidade. A gente tem uma transparência diagnóstica, né? A gente tem que ter uma formulação que ela não seja só para escrever um documento, ela não deve ser só para a gente cumprir tabela, preenche um diagnóstico para escola, para o convênio, whatever. A gente tem que ter um diagnóstico que seja comunicável para as pessoas, né? A gente deve, a gente pode ter dúvidas diagnósticas, mas o que a gente não pode é ficar inerte, imóvel, naquela procrastinação diagnóstica. Eu já vi as pessoas, às por anos, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode correr para o diagnóstico, porque existem dúvidas e tem pacientes que eles estão exatamente numa zona cinzenta, tá? Bom, pessoal, isso aqui passamos para o fim da aula, né? Que eu tenho um slide de conclusões aqui, né? Então, nada que eu não tenha falado, tá? Mas veja, reconstrução da história clínica desde a infância, isso é fundamental, né? Procurar os sinais atípicos precoces, pervasivos e estáveis, não que eles não possam piorar, tá? Descreva a identidade formada a partir dos traços de temperamento, interação com o ambiente, principalmente nos relacionamentos interpessoais importantes, tá? A gente busca por trauma, claro que a gente tem que perguntar sobre trauma, abuso sexual, naturalmente. Mas mesmo relações que não são relações abusivas
e que às vezes nem concretizam um evento adverso na infância, são relações muito importantes, tá? Então, o apego com os pais, mesmo que os pais não tenham. Isso é um problema, a gente achar que todas as vezes que os pais contribuíram negativamente para a formação de psicopatologia, isso necessariamente é um evento adverso, isso necessariamente é uma coisa que foi um abuso. E isso não é assim, ainda que esses eventos adversos e abuso sejam coisas, infelizmente, muito frequentes na nossa prática clínica, né? E avaliar os domínios de identidade, como eu falei, né? Acessibilidade, autoconhecimento, autorreflexão, coerência e narrativa, agência, alienação de self, autodirecionamento, seja pelo modelo do MPD, seja também por outras ideias que eu falei na aula de nível de funcionamento de personalidade que vocês têm acesso, né? A gente tem que ver a cognição social e a relação dela com conflitos interpessoais, tá? Então, eu descrevi a cognição social, descrevi os elementos que a gente precisa avaliar para esse diagnóstico diferencial, e a gente tem que avaliar, ela não é sobre isso, tá? Esses aspectos restritos e interesses específicos, tem estereotipias, ecolalia, a gente tem todos esses pontos que não é o propósito dessa aula, mas isso é, eu coloquei aqui para não dizer que eu não falei das flores, né? Ciclos maladaptativos, uma formação clínica desse jeito ajuda pra caramba. Pegar com o paciente. Onde é que você estava? Você estava antecipando um problema? Se sim, o que você estava antecipando? Por que que esse evento pega pra você? Eu consigo pensar mil vezes desse evento ser desagradável. Por que que pega pra você? Tá? Como que você se sente? Qual é a emoção? O que que você pensa em fazer? Qual que é a sensação que você tem? Como é que você sente sua autoestima? Como é que você sente que o outro? O que que você pensa sobre o outro nessa hora? O que que você faz com o outro? O que que você não gostaria que os outros soubessem que você pensa, sente e faz? Né? O que que o outro respondeu? O que que você acha disso? E afinal de contas, o que que te estabilizou? O que que por fim apagou o incêndio? O que que vai lá? Que vem com o extintor de incêndio e apaga, né? E um outro ponto, o paciente pode ter mais de um ciclo mal-adaptativo. Por quê? Porque ele pode ter mais de um diagnóstico, tá? A comunidade é frequente, mas exige critério. Essa aula eu gostaria de ter falado de TDAH, eu não consegui falar de TDAH, assim, né? Essa aula está com uma hora e 40 aqui, né? E eu não, essa aula também não foi um foco de diagnóstico de TEA em mulheres, tá? Mas todos esses elementos que eu falei aqui permitem uma análise apropriada desse diagnóstico diferencial. Esse diagnóstico, esse subdiagnóstico existe, mas você precisa ter um processo diagnóstico apropriado. As mulheres são pessoas que preenchem de maneira mais positiva, elas têm um resultado mais positivo em avaliações de self-report, e se você olhar os itens, você vai perceber por quê. Porque muitos deles são muito inespecíficos para neuroticismo e são mais inespecíficos para dificuldades interpessoais. E as mulheres têm essas queixas com mais frequência, né? Então, ativamente, isso significa que elas vão preencher essas escalas de self-report com maior positividade. Isso não significa que por esse elemento específico, a gente está subdiagnosticando naquela população. Nós temos outras evidências várias de que isso está acontecendo, gente, mas não é por isso, tá? Globalmente, eu já vi relatos de pessoas nos Estados Unidos, na Europa, falando: olha, a gente está vendo pacientes com TPB sem nenhum critério para TEA, TPB clássico, com diagnóstico de autismo. Vamos tomar cautela? Vamos ter uma cautela aqui? Vamos ter com um olhar crítico, não sobre o paciente. E isso é um problema, porque a resposta de muitas pessoas é crítica sobre o paciente. A gente tem que ter um olhar crítico sobre o nosso processo diagnóstico, se a gente está usando o melhor processo diagnóstico que a gente pode, tá? Então, tem aqui uma parte sobre referências bibliográficas, está separado para vocês, tá? Essa aqui um curso sobre o diagnóstico diferencial de TEA de autismo em adultos. É autismo em adultos, tá? Então não é um diagnóstico diferencial em crianças, né? E a ideia é mostrar para vocês é um curso barato, não é para ser caro, não é nada. Eu acho que as pessoas devem se inscrever porque é um valor que é bastante, francamente acessível. O curso tem umas 10 horas, né? Aqui tá desatualizado porque eu aumentei o curso. É, eu
o que eu fiz aqui é colocar uma aula extensa sobre TEA, uma aula sobre diagnóstico diferencial, uma aula sobre o espectro do autismo, uma aula sobre casos clínicos. Esta aula e uma aula sobre o nível de funcionamento da personalidade, que é esse critério A do modelo alternativo, que é uma coisa para vocês usarem muito para o diagnóstico diferencial dos transtornos da personalidade, tá bom? Então, se inscrevam, eu vou colocar, tá no Dr. Pedro Rosa aqui, eu vou colocar no grupo aqui para vocês verem, tá? Quem é membro da Academia Diagnóstica vai ter acesso ao curso, não precisa se inscrever, então se você já gostou do estilo de aula, você pode ver a Academia Diagnóstica, porque ela tem esse estilo de aula profunda, eu acho que ninguém mais precisa de aula de critério diagnóstico, ninguém mais precisa de aula básica, então é isso aí, viu? Vamos lá.